galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô mais ou menos, porque, meu time tá jogando nesse exato momento que eu tô fazendo a aula e de novo ele tá perdendo, tá uma pouca vergonha isso, na verdade. Tá muito triste a situação do meu time. Eu sou São Paulino, então por favor, sem piadinhas no comentário, Bambi, blá blá blá, tá bom? Por favor, esquece isso, tá? Mas aí, dentro disso, eu tava ali assistindo um jogo de futebol, pá. Aí eu, putz, o que será que a gente pode fazer disso, né? Aí o São Paulo tomou um gol, eu falei, velho, vai saber, vai. Aí eu falei assim, vamos lá então, vamos fazer alguma coisa, vou gravar a aula que pelo menos eu vou expor pra fora, vou chorar. Daqui a pouquinho eu tô chorando aqui pra vocês, mas tudo bem. Então vamos falar da paixão nacional que é o futebol. Eu, apesar de ser goiano, eu torço pro São Paulo, porque quando pequeno eu morei aqui em São Paulo, e aí com os meus pais, e aí foi quando eu comecei a gostar de futebol. Eu morava aqui em São Paulo, eu acho que os meus amigos, eu não lembro muito bem, também gostavam e tal, e aí eu acabei torcendo pro futebol mesmo ser goiano, apesar de ter uma paixão assim, apesar de gostar do Goiás, né? Mas o Goiás é complicado, né? O Goiás, aí não é nem torcer, é sofrer. Mas vamos lá, então olha só, o giro de química aqui de hoje, vamos falar do futebol, mas pô, deve estar falando de futebol, de São Paulo, legal, você é um Bambi e tal, mas o que isso tem a ver com a química, galera? E aí que eu tive um insight, no momento do gol, eu falei, putz, aí eu falei, vou lá fazer alguma coisa. É o seguinte, você já ouviu falar de um negócio que chama alótropo? Sabe o que é alotropia? Alotropia é um fenômeno que permite um mesmo elemento químico formar substâncias simples diferentes. Então tá, vamos lá, ó. Um elemento químico é qualquer daquele da tabela periódica. Então é o hidrogênio, o oxigênio, o flúor, são os elementos químicos. Só que alguns elementos químicos podem formar substâncias simples. O que é uma substância simples? É uma substância simples que só tem um tipo de átomo, um tipo de elemento. Por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio é uma substância simples, porque na sua molequinha só tem átomos de oxigênio. Assim como, por exemplo, o O3, que é o gás ozônio. Olha que engraçado. O mesmo elemento químico, olha, uma molécula que só tem oxigênio e outra molécula que só tem oxigênio podem ser totalmente diferentes. Por exemplo, o oxigênio é incolor, é indispensável para a vida, né? Já o ozônio, ele é meio azulado, ele é tóxico, você não pode respirar. Ele é um bom bactericida, por exemplo. Tudo bem? Então, olha, propriedades totalmente diferentes e formado pelo mesmo tipo de átomo. Viu que legal? Então, isso é alotropia, quando um elemento forma substâncias simples diferentes. Mas tá, você até agora não falou de futebol, eu não falei, mas eu vou falar. Então, olha só, o que eu vou falar do futebol? Tem um outro elemento químico que forma alótropos, e quem é ele? Ele é o carbono. O carbono, isso. O carbono tem 3 formas alotrópicas, tá? Que a gente estuda aqui. Uma delas é o diamante. Beleza, diamante. Então, o diamante nada mais é que carbonos ligados a carbonos, porque é substância simples. Então, vou colocar aqui, ó, CN. Por que N? Porque são muitos carbonos, tá? São vários carbonos ligados de uma maneira que a gente já vai falar. O carbono também forma um outro alótropo, que é a grafite. Tudo bem? A grafite. O carbono grafite também é a mesma coisa. É uma molequinha só formada por vários, átomos de carbono. E por último, o terceiro alótropo é o que a gente chama de fulereno. Fulereno. Tudo bem? Que também há várias quantidades. Tem fulerenos de várias quantidades de carbono. Eu também vou colocar aí. Tem fulerenos com 40, 60, 120, 200 e assim vai. Mas beleza. Qual que é a diferença desses três, se os três são formados apenas por carbono? Pessoal, a grande diferença está na estrutura deles. Por exemplo, o carbono diamante, eles são só carbonos sp3, ou seja, são carbonos que só fazem ligação simples. Então, se a gente pegar uma estrutura de diamante, nós vamos ter isso daqui, ó. Vamos ter carbono ligado a carbono.
Tá vendo? Então é uma estrutura toda bem conectada, né? Fazendo só simples ligação entre os carbonos. Só carbonos sp3. Isso confere propriedades como, por exemplo, a dureza do diamante. Porque essas ligações são muito fortes. A maneira como ele se liga ali. Ao contrário, por exemplo, da grafita. A grafita são carbonos sp2. Ou seja, são carbonos que fazem uma dupla ligação. Então, esses carbonos da grafita, ela costuma formar tipo uma colmeia. Né? Os carbonos se ligam nessa geometria sp2 formando tipo uma colmeia. E pela característica, olha só, a geometria desse carbono que é sp2, ela ser trigonal plana, ela ser plana, por essa característica, grandes folhas, né, desses átomos de carbono assim. Por isso, por exemplo, que a grafite é macia, você consegue, né, riscar a folha. Essas camadas conseguem se compactar, tá? Ele é mais macio, por exemplo, que o diamante, que já é uma estrutura rígida, olha só fazendo ligações simples, então já é uma estrutura mais rígida, que não permite o movimento entre esses átomos. Então isso confere a ele essa maior dureza, tá bom? Essa maior resistência. E outra coisa, por exemplo, o grafite, por ter essas nuvens eletrônicas, que é essa dupla ligação, lembra? A ligação π é uma nuvem eletrônica, ela pode se deslocar. Então o grafite ele conduz corrente elétrica, porque ele tem esses elétrons livres que podem caminhar pela molécula. Ao contrário do diamante, que só são ligações simples, né? Os elétrons estão todos ali envolvidos em ligações, então eles não saem para conduzir. Então já o diamante não conduz corrente elétrica. Tá, beleza, a gente falou aí de um monte de alótropos, mas a gente não chegou na relação disso com o futebol, que é o que nós vamos falar agora. Esse carinha aqui, o fullereno, ele é um alótropo do carbono descoberto recentemente. Ele foi descoberto ali em 1985. E o fullereno tem uma característica bem interessante, que é o quê? A maneira como os carbonos se organizam. Né? Esse fullereno aqui, ó, que é o C60, que é o mais comum, ele tem um formato de uma bola de futebol. Olha a figura aí na tela para você ver. Tá vendo? Ele é formado por carbonos que se fecham formando anéis de 6 carbonos e anéis de 5 carbonos. Então ele é uma bola de futebol que os gominhos da bola são figuras geométricas, né, no formato de hexágonos e de pentágonos. Ele é uma descoberta relativamente nova e estuda-se ainda várias aplicações para ele. Várias aplicações para o fullereno. Uma delas, por exemplo, estuda-se o uso dele como uma gaiola. Você está vendo aí, ó, a gente tem essa figura e no meio nós temos um vazio. É uma bola de futebol oca. Então estuda-se isolar átomos aí dentro. Então seria uma gaiola que você prenderia substâncias aí dentro. Mas para que serviria isso? Um dos usos disso, por exemplo, você já viu as pessoas, geralmente uma pessoa que está com um problema sério, está com câncer, por exemplo, e vai fazer um tratamento, e a pessoa acaba se desgastando bastante por conta dos medicamentos? Por quê? Porque quando a gente toma um medicamento, a gente vai fazer um raio-isótopo, alguma coisa, o medicamento entra no nosso corpo e ele é absorvido por várias células. Lógico que ele tem uma preferência, no caso, pelas células cancerígenas. E a grande maioria é absorvido lá. Mas é muito difícil evitar que outras partes do seu corpo absorvam esse medicamento. E se isso acontece, a gente tem aquilo que a gente chama de efeito colateral. Ele não vai acabar dando muito certo, ele vai acabar debilitando muita pessoa. Então, um dos usos, tipo, esse também é o uso mais louco que tem, né, do fullereno, é o fato de você poder isolar um medicamento dentro dele, e aí você administra esse medicamento na corrente sanguínea, e ele vai direto na célula cancerígena ou na célula doente e solta todo o medicamento lá, para ele agir solar, evitando, né,
diminuindo drasticamente esses efeitos colaterais. Então tem vários estudos acerca dele ainda e várias pesquisas, mas é um objeto muito promissor, principalmente nessa área da medicina, eu achei muito legal. E esse nome fullereno foi dado a ele porque tinha um arquiteto que chamava Buckminster Fuller, que ele fazia algumas construções que eram chamadas cúpulas geodésicas, né? E eles lembram muito o fullereno. Então, em homenagem a ele, a estrutura, chamou-se então de fullereno. Para vocês, se você quiser ler mais um pouquinho, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Giro de Química, né? Agora vocês sabem o meu time do coração e a outra paixão que eu tenho, que é a química. Beleza, pessoal? Então, te aguardo e até o nosso próximo terceiro Giro de Química. Até mais! E aí, galera, muito obrigado por assistir mais uma aula aqui no Química Total. Valeu! Mas espera aí, se você quer saber quais serão os conteúdos das nossas próximas aulas, se você quer saber quando sairão as nossas próximas aulas, curta a nossa página no Facebook. É uma ótima maneira de você ajudar e ainda por cima ficar informado de tudo que acontece aqui no Química Total. Beleza? Agora, se você é aquele cara esforçado, né, ou aquela mina esforçada e quer dar um upgrade aí nos seus estudos, entre no nosso site quimicatotal.com.br. Lá você encontra listas de exercícios e assim você pode treinar tudo que a gente estudou aqui nos vídeos. Além disso, no nosso site você também encontra todas as matérias organizadas, divididas por áreas da química, geral, físico-química, orgânica, tá ok? É uma ótima maneira de você se manter organizado, tranquilo? E por último, galera, curta o nosso vídeo, você ajuda pra caramba, e se inscreva no nosso canal, que é outra grande maneira de ficar por dentro de tudo que vai acontecer no Química Total nessa temporada. Tranquilo, galera? Então, um grande abraço e obrigado.